Olá, boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor estejam convosco. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer muito a participação de todos aqui na nossa live, mais uma live, prosperando com princípios bíblicos. São princípios que vão nortear o rumo, a história, a mudança da sua vida. Eu sempre falo nas minhas lives que a palavra, a Bíblia, ela é um manual de fé e prática para qualquer ser humano, independentemente de cor, de sexo, de raça, nacionalidade. E esses princípios, eles são princípios que estão dando certo até os dias de hoje e foram escritos há mais de 2000 anos atrás. Então são princípios que transpassam barreiras do tempo, transpassam as barreiras da nacionalidade, de países, de fronteiras. São princípios que vão fazer com que o ser humano possa viver uma vida plena e sadia dentro da proposta que Deus tem para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre o princípio do planejamento, que pode ser planejamento para qualquer área, seja planejamento financeiro, seja planejamento familiar. É um planejamento que ele se adequa, né? É um princípio que ele se adequa a qualquer área da sua vida. Mas antes de tudo, claro, nós vamos orar a Deus, pedindo para que Ele nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento e nos dê clareza daquilo que Ele propôs para com a nossa vida. Amém? Então feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos primeiramente Te agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos não só na Sua presença, mas também de estar aqui falando mais da Sua palavra. Deus, ensina-nos a ser pessoas, ser humanos melhores, de acordo com o Teu querer e com a Tua palavra. Que o Senhor possa se manifestar entre nós através do seu ensino. É que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E vamos logo para o nosso conteúdo de hoje. Antes de mais nada, eu queria que você apertasse esse botãozinho. Não sei se é esse lado para você, deve ser esse lado para você. Aperta esse botãozinho aí, esse aviãozinho. Aperta ele aí. Compartilha com o máximo de pessoas possível. No mínimo aí umas 7 pessoas. Compartilhe com a sua família. Bota naquele grupo de WhatsApp, né, da sua família, dos seus amigos, né? E vamos juntos para esse grande ensinamento. Eu costumo dizer que eu não sou professor de Bíblia. Eu apenas procuro compartilhar aquilo que eu aprendo e aplico, principalmente, e procuro passar para vocês aquilo que deu certo para mim. É claro que cada um tem a sua vida, a sua particularidade, né? Mas são princípios que deu muito certo para mim. E eu acredito, por ser princípios, principalmente porque está escrito na Bíblia, são princípios que vão te nortear, vão te dar uma direção, né, para um objetivo que você esteja buscando, para qualquer área, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela profissional, seja para os seus negócios também. Você que é empresário, que você tem aí, você é empreendedor também, a Bíblia ela tem ensinamentos práticos para quem é empreendedor também, né? Então eu costumo dizer que quando a Bíblia, né, quando a Bíblia me diz para eu ter fé, né? Hebreus capítulo 11, logo no versículo 1 do capítulo 11, ele vai dizer que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se esperam, mas se veem. O que dá a entender é que quando eu analiso a Bíblia, estudo ela, né, procuro ficar atento nos ensinamentos dela, e eu as pratico por meio da fé de que ela vai se cumprir. Como eu já falei nas lives anteriores,
todo princípio bíblico, ele vem junto com uma promessa, ele vem atrelado com uma promessa. Então, se você cumpre, você está exercendo a sua fé naquilo que você ainda não está vendo, mas que vai se cumprir em algum momento na minha e na sua vida. Ok? Então, são princípios basilares para qualquer, para a conduta do ser humano, para qualquer ser humano. Aqui a gente procura não entrar muito em religiosidade, a gente vai mais logo para o prático, né? Haja vista que aqueles que têm a fé verdadeira em Cristo Jesus, almeja, assim como eu espero, né, que a igreja será arrebatada, né? Aqueles que creem em Jesus, né, será arrebatado. Cristo vem buscar a sua igreja. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que a Bíblia também tem muita promessa para mim e para a sua vida. Só que mediante essa promessa existe um cumprimento, né? A aplicação prática para que a gente alcance essa promessa. Então a Bíblia tem princípios básicos para a nossa conduta como ser humano, para o nosso comportamento. Jesus, quando ele veio ensinar aqui na Terra, ele vem ensinar como deve ser o comportamento de uma pessoa que crê em Deus, né? Que acredita que Deus realmente existe, que Deus realmente ele nos guarda, nos protege, que é um Deus que tem promessas para a vida de cada um, tem um propósito, um destino na vida de cada um. Mas mediante a isso, é necessário a gente ter algumas tarefinhas para nós fazermos aqui ainda. Então são essas tarefas que Deus determina através da sua palavra que vai nos credenciar para nós chegarmos a lugares que a gente nem viu ainda. A Bíblia também vai dizer: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nem chegou no intento do coração do homem, é o que está preparado para aqueles que o amam e buscam. Então, se você ama, se você busca Deus tem algo preparado e reservado para você. Ah, mas então às vezes eu não entendo, eu não sei qual é o propósito que Deus tem para mim. Tem um direcionamento para isso. Jesus vai nos ensinar a entrarmos no nosso quarto, orar a Ele em secreto, para que nesta oração Ele nos revele a sua proposta para conosco e Ele vai nos direcionando para aquele propósito, para aquele destino onde Deus ele já, na sua ciência, né, digo ciência de ser ciente de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele é onipotente, só Ele tem um poder, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos. E onisciente, é o único que conhece desde quando você nasceu até quando você for levado para o céu. Amém? Então, Deus ele tem toda esse ensinamento, né, para nós, para que nós possamos caminhar em cima, baseado nessa palavra, e sim buscar aquilo não que só almejamos, mas também o que Deus almeja para conosco. Beleza? Amém? Então vamos já partir logo para nossa live de hoje, e nós vamos falar sobre o princípio do planejamento. Você sabia que Deus ele é um ser muito planejador? Ele planeja tudo. A Bíblia diz que os planos do Senhor, os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Ou seja, você pode pensar hoje, vou dar um exemplo aqui bem chulo. Vamos supor que o seu plano, né, é de ter um carro. Um exemplo. Eu quero ter um carro de 2 portas, um carro básico. Só que os planos do Senhor são mais altos. Então Ele não quer te dar um carro básico, 2 portas, simples. Ele já quer te dar um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, 4 portas, com sensor de ré, sensor de estacionamento. Eu estou dando um exemplo dos pensamentos que Deus tem acerca de nós. Os nossos planos são pequenos em relação ao
plano que Deus tem para conosco, para comigo, para contigo. Então os planos são muito maiores. Então Deus, ele é um Deus que planeja, um Deus planejador. E a expectativa de Deus em relação a nós é que nós sejamos semelhantes a Ele. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Gênesis, que Ele, na construção do mundo, na construção de tudo, quando Ele cria tudo, a Bíblia vai dizer que não é que a Bíblia diz, mas a gente imagina que seja, que a palavra vai dizer o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Partindo de um princípio que Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, então a expectativa de Deus é que sejamos semelhantes a Ele, que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento seja semelhante ao dele. Então essa é a expectativa de Deus acerca de nós. Nós vamos basear a nossa live de hoje num versículo. Inclusive esse versículo, ele, para mim, principalmente esse ano, né? Para mim tá sendo um versículo que primeiramente falou muito comigo, né? A gente tem essa particularidade, né, de dizer que Deus, ele fala conosco através da sua palavra. Então é um versículo que Deus falou muito comigo. É um versículo em que Deus tem me ensinado muito. E é um versículo em que ele nos chama a estar junto com Ele, com o nosso plano. Se é que você conseguiu me entender, se isso está fazendo sentido para você. Você tem um plano, mas Deus se junta com você no seu plano, se for alinhado com o plano dele. Isso é muito importante a gente saber e frisar, porque como disse no versículo, que os planos são maiores do que os nossos. Então se o seu plano, se o seu projeto estiver alinhado com o projeto de Deus, a probabilidade de seu plano dar certo é muito grande. Então se o seu planejamento, se o seu plano, aquilo que você quer, aquilo que você almeja estiver alinhado com Deus, Ele entra contigo nesse plano, você confia a Ele esse plano e a possibilidade desse plano dar certo, ela é muito grande porque o plano está com Ele. Eu costumo dizer para alguns amigos que Deus ele faz uma sociedade conosco. Ele faz uma sociedade conosco. Ele entra contigo no seu plano e você pode ficar tranquilo nessa sociedade com Ele, porque é uma sociedade eterna, é uma sociedade onde os projetos, o destino do plano, né, o caminho do plano é um caminho perfeito, não é um caminho igual o nosso, né? A gente faz um monte de plano, aí chega numa etapa do plano, a gente vê que aquele plano não deu certo, ou vai ter que refazer o plano. Isso no nosso conceito humano. Agora, no de Deus é completamente diferente do nosso, porque Ele sabe o caminho certo, o caminho correto, a direção exata, e tem todas as diretrizes para que esse plano no final dê certo e você consiga alcançar a vitória dentro do seu plano. Então esse versículo, desde quando eu ouvi esse versículo tem sido uma chave fundamental para a minha vida, principalmente nesse ano de 2024. Que diz assim, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo de número 3. Consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem sucedidos. Alguma versão diz, entregue seus planos ao Senhor, ou consagre, como nós lemos aqui, os seus planos ao Senhor. Consagre tudo ao Senhor, os seus planos, e os seus projetos, os seus planos serão bem sucedidos, ou os seus pensamentos serão estabelecidos. Então o versículo vai ser a base da nossa live de hoje. E eu particularmente tenho um significado muito grande para a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa live só está acontecendo porque eu entreguei isso para o Senhor.
eu entreguei na mão dele e falei assim, Senhor, se é isso que o Senhor propôs para nós, se é isso que é a sua vontade, é claro que, como eu falei anteriormente, tem que estar tudo alinhado com Deus, não pode estar desalinhado, tem que estar alinhado com Ele. E se estiver alinhado com Ele, pode tocar o barquinho, pode tocar o projeto, porque o seu projeto vai dar certo, eu já estou profetizando, ele vai dar certo, vai ser concluído. E lá no final você vai dizer que foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, para eu estar aqui hoje, junto com você, neste domingo, no dia 28/7/2024, é porque eu coloquei esse plano na mão do Senhor. Eu disse para o Senhor, Senhor, se é da tua vontade, se está alinhado com o teu pensamento, então eu vou todos os domingos estar aqui com aqueles que realmente querem buscar uma vida plena, uma vida de sucesso, uma vida que contribua com outras pessoas, que ajudem outras pessoas, um projeto que vai não só agregar valor para as pessoas, mas que vai principalmente glorificar o teu nome. Então, Senhor, por favor, vai comigo. Eu estou te entregando esse plano. Então, Senhor, dê as diretrizes e eu estou aqui de prontidão para fazer. E está acontecendo. Graças a Deus está acontecendo. Por isso nós estamos aqui todos os domingos. E eu gostaria que você não deixasse de compartilhar essa live com outras pessoas. No mínimo 7 pessoas. Compartilhe com essas pessoas. Eu vou deixar essa live gravada no YouTube. Lá no YouTube você vai poder assistir a hora que você quiser, o momento que você quiser, compartilhar para quem você quiser. Deixa aqui, já se inscreva no canal lá no meu canal no YouTube. Já siga o meu perfil aqui, porque todos os domingos vamos ter conteúdo para fazer a gente crescer em Cristo Jesus, para fazer os nossos planos poderem darem certo, porque nós vamos falar aqui sobre cada passo, cada direção, cada pensamento de Deus acerca da minha vida, acerca da sua vida, beleza? Primeiro ponto, o que é um planejamento? Eu disse anteriormente que Deus ele gosta, ele toma as suas ações mediante um plano. Primeiro ele planeja para depois colocar em andamento, né? E essa é a expectativa que Deus tem para conosco. Então, o que é um planejamento? O que significa planejar? Planejar é você estipular uma diretriz, um direcionamento, né? Você pode fazer isso através de pequenas metas, né? E você vai colocar lá seu cronograma, em quanto tempo você vai fazer, a partir de que dia você vai iniciar e quando você pretende terminar o seu projeto. Então, o planejamento, ele segue algumas bases, algumas diretrizes, que é primordial para o acompanhamento daquilo que você deseja fazer lá no futuro, né? Naquilo que você realmente estabeleceu para a sua vida. Então, o planejamento, ele consiste em você metrificar, né? Um prazo, aquilo que você vai utilizar de recursos para um objetivo final, seja ele para a sua vida particular, seja ele para a sua vida profissional, ou seja mesmo para a sua vida de empreendedor, ou um trabalho, ou para um grupo de pessoas. Então, para tudo na nossa vida, né, parte de um planejamento. Muito importante a gente sempre ter em mãos papel e caneta para anotar, né? Porque o pensamento, ele varia demais, o pensamento do ser humano. Por isso que é muito importante você, quando você for planejar algo para a sua vida, seja para qualquer coisa, para o que for, você sempre tomar nota daquilo que você quer. O que você quer, o prazo que você vai estabelecer para o cumprimento desse objetivo. Muito importante também, depois a gente vai falar sobre algumas dicas, mas é muito importante você estabelecer metas para esse planejamento, né? Ou pequenas metas, não precisa ser uma meta grande, mas pequenas metas, né? Eu costumo sempre colocar de forma bem... como é que eu vou explicar para vocês? De forma bem... por etapas, né? Uma coisa de cada vez. A gente bota uma primeira etapa, vou fazer isso. A segunda etapa, vou fazer aquilo. Terceira etapa.
Então você vai fazendo um planejamento estratégico para que você possa chegar ao seu objetivo final. E tem base bíblica para isso. Existe uma base bíblica para isso. O próprio Jesus, ele vai nos ensinar acerca do planejamento. Se você tiver com Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 14, do verso 28 ao verso de número 30. Ele vai explicar mais ou menos como funciona um planejamento. Olha só, Jesus, irmão, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, veio nos ensinar, nos explicar como que se faz um planejamento. Vou ler aqui um pedaço para vocês, lá o versículo 28. Pois qual de vocês, Jesus falando, pois qual de vocês querendo construir uma torre não se assenta, primeiro, calcula o preço para ver se tem o suficiente para completá-la. Olha só, primeiro você senta. Esse senta é para você fazer uma análise. Você analisar, pensar, né? Ver os prós e os contras, né? Uma linguagem bem de fácil entendimento. Ver os prós e os contras e calcular o valor desse seu planejamento, né? Eu vou até abrir a Bíblia aqui, porque hoje eu estou com o computador, tá, gente? Eu vou até abrir a Bíblia aqui, para a gente chegar lá no livro de Lucas, capítulo 14, porque ele vai falar outras coisas ainda acerca desse planejamento. Olha o que ele vai nos ensinar. Versículo 14. Já li o 14, né? Deixa eu ver aqui. É 14, eu botei 16. Vamos lá, Lucas 14. Já 14. Nós lemos o 14, certo? Aqui. 12, 13, 14, 28. Aqui. Número 28, que nós lemos agora, né? Aí ele vai dizer o seguinte no versículo de número 29. Pois se lançar, olha, vamos ler o 28 novamente. Pois qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E vai dizer aqui no 27. Não, 27 não, 25. Não, 25 não, Jesus. Aqui. Jesus. Aqui. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Ou seja, está dizendo aqui o seguinte: primeiro você vai se assentar, você vai planejar para ver se o recurso que você tem é suficiente para fazer. Porque se você não fizer isso, aqueles que estão ao teu redor vão zombar de você, e não é eu que estou falando, é Jesus que está dizendo, né? Dizendo para você, olha, esse homem não foi capaz de terminar, não foi capaz de concluir. Então o que Jesus está nos ensinando é, primeiro se assenta, primeiro vê se vai dar para fazer, se vai dar para comprar, se vai dar para construir, se vai dar para você fazer do início ao fim. É claro que dentro desse planejamento, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu plano e vai montar uma estratégia com que você possa determinar dentro do seu projeto cada etapa da conclusão do seu projeto. Você não precisa fazer o seu projeto de uma vez só, você pode colocar por etapa. E uma coisa muito importante que é poderosíssimo: quando você concluir uma etapa do teu projeto, comemore. Comemore essa etapa do teu projeto. Poxa, cheguei até aqui. A pessoa quer emagrecer, vamos supor, né? A pessoa tem lá 100 quilos, quer chegar aos 80. Cada ciclo que você perder, comemore, desfrute, né? Então ele vai usar essa analogia para nos ensinar
como se deve iniciar um planejamento. E a Bíblia, ela tem diversas histórias, mas eu vou citar aqui duas, que são acho que duas histórias que têm mais ênfase na Bíblia acerca do planejamento. A primeira história que eu vou trazer para vocês é a história de José. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer a história de José. José do Egito, né? Quem já assistiu novela, filme, desenhos, né? Sabe que ele foi levado para o Egito, né? Ele foi levado preso, né? Ele foi como escravo. Ele conseguiu ser ainda administrador mordomo de Potifar, que era o chefe do exército da guarda do Egito. Mas teve uma treta lá, ele acabou sendo preso. Lá na carceraria, ele conseguiu ser chefe da carceraria. E ele depois do seu sucesso na carceraria, do seu bom trabalho que ele fez como administrador, ele foi levado até o Rio do Egito. Conta na Bíblia que esse rei ele teve um sonho, 7 espigas boas engolindo as 7 espigas magras. Não, o contrário, as 7 espigas magras engolindo as 7 espigas boas. E depois, num outro sonho, ele vê 7 vacas magras engolindo as vacas gordas. José tinha o dom do discernimento e também tinha a aplicabilidade, tinha o talento e a habilidade de administrar. Quando o rei do Egito, Faraó, ele fica atribulado com esse sonho, pede para alguém tentar discernir o sonho para ele. Só quem sabia discernir o sonho era José. José é levado até o Faraó. Ele discerne o sonho. Ele vai dizer o seguinte para Faraó: Faraó, esse sonho está dizendo o seguinte, que você vai ter 7 anos de fartura no teu reino, mas em contrapartida você também vai ter 7 anos de escassez. Se eu fosse você, eu pegava o melhor administrador que você tem no teu reino, construísse grandes celeiros, fizesse uma reserva dos 7 anos de fartura, para que no tempo de escassez, nos 7 anos de escassez, você possa ter de onde tirar. Na hora, o rei do Egito, né, o faraó, ele diz: então vamos fazer o seguinte, você vai ser o meu administrador. O que José faz? Toda a 5ª parte da produção de toda a nação egípcia ele guardava em armazéns. Quando chegou no tempo de escassez, só o Egito tinha alimento para alimentar boa parte da nação naquele período. E foi nesse período que o Egito se tornou a maior potência econômica mundial naquele período. Por quê? Porque ele fez um planejamento estratégico nos tempos de fartura, para que não faltasse no tempo de escassez. E nesse período de escassez, ninguém pegou a visão, as nações circunvizinhas não pegaram a visão de José, tiveram que ir até o Egito, e o Egito, além de ter com fartura para a sua nação, ele negociava com as outras nações circunvizinhas. Foi nesse período que o Egito se tornou a maior potência econômica do planeta, nesse tempo, por causa de um administrador, de um planejador. Então, é uma história incrível. Eu recomendo que vocês leiam essa história lá do início. Ele começa lá em Gênesis capítulo 39, e você vai ver toda a trajetória de José no governo do Egito. Outra história também incrível, que é a história de Neemias. A Bíblia diz que naquele período Jerusalém era cercada por muros, né, para se proteger dos seus inimigos. O que ele faz? Ele constrói muros. Nesses muros eles constroem 7 portões ou portais. Os inimigos, eles, para fragilizar a nação de Israel, né, eles conseguem, num plano muito bem arquitetado, entrar em Jerusalém. Eles derrubam as portas, né, das fortificações de Jerusalém. Neemias, que trabalhava como copeiro,
para o rei Artaxerxes. Ele consegue uma liberação para esse rei, porque ele sabe da destruição dos muros de Jerusalém. Ele imediatamente vai para lá. Quando chega no capítulo de número 2, ele vai planejar o que ele vai fazer na reconstrução do muro. E a gente vai ler aqui, que já está aqui até aberto para a gente ler aqui. A partir de Neemias, você que está com Bíblia, então você anota aí, Neemias, capítulo de número 2, a partir do verso de número 11. Olha o que ele vai fazer, olha o que diz a Bíblia. Ele narrando a sua própria história. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Ele chega a Jerusalém e fica lá durante 3 dias. O que ele faz durante esses 3 dias? Ele sai à noite com alguns dos seus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Deus já tinha dado uma direção para ele. E ele ficou quietinho, não contou para ninguém. Pega a visão. Seu plano é seu. A única pessoa que tem que saber do seu plano é você e Deus. Ou você e a sua família, sua esposa, né? Saber do seu plano é sua esposa, a sua família e Deus. Ponto final. Já pega a visão aqui. Havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Olha o plano estratégico deles. De noite sair pela porta do vale da direção. Só para a gente tentar contextualizar aqui rápido. Cada portal tinha um nome. E cada nome tinha um significado. E esse portal tinha uma função específica. Ok? Mas isso eu vou explicar um outro dia. Não vai ser hoje. No vale da direção, da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando, olha só, ele estava examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite. Ele sobe o vale, porque não tinha como passar pelos portais. Não tinha como ele, na verdade tinha como ele passar, mas o animal que ele estava montado não tinha como passar. O que ele faz? Ele sobe no vale. Na verdade ele não sobe. Ele sobe no vale, mas o vale ele é uma depressão, né? Mas vamos lá, ele sobe, porque Jerusalém ele ficava ao redor de vales. Então ele sobe no vale onde ficava situado Jerusalém, ele sobe para fazer o que? Examinar. Quando você for planejar, examine bem o seu plano. Não deixe de analisar e de examinar. Onde eu estava aqui, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, ao sacerdote, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Até então ele só examinou e não contou o seu diagnóstico sobre a situação do muro. Para que não fiquemos nesta situação humilhante, porque era muito trabalho para fazer. De repente, se ele conta o que ele viu, muitas pessoas podem até desanimar do projeto dele. Então, fica atento. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Veja que ele monta uma estratégia. Primeiro ele analisa, examina, vê onde precisa colocar, onde a porta foi derrubada pelo fogo, onde a porta foi queimada. Primeiro ele vai analisar qual é a parte do muro que precisa de prioridade para ser construído. Ele vai ver quais são as portas que precisam de um certo cuidado ou até prioridade para serem erguidas. Então ele examina todo o seu projeto, todo o seu plano. Ele monta um passo a passo. Ele monta etapas do seu projeto.
Então ele examina e não conta isso para ninguém. Quando ele se reúne com as pessoas que vão estar envolvidos com o seu projeto, aí sim, aí ele vai e ele conta que ele tem recurso para dar prosseguimento na reconstrução. E as pessoas devem dizer, pô, se tem recurso, então vamos para cima. Então vamos embora, então vamos fazer. Então é outro exemplo, é outro capítulo, é outro livro que fala muito sobre essa jornada de Neemias em busca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ok? Então eu deixo também como recomendação que leiam também essa história. Leia a história de José, a partir do verso número 39, que começa a história dele, e leia a história de Neemias. Olha, é um livro fantástico de luta, de superação, de planejamento. Olha, incrível. Eu gostaria que vocês dessem muito esse livro. Planejamento, princípios de planejamento baseados na Bíblia. São princípios, são direcionamentos, são direções que Deus vai nos dar, né, através da sua palavra, sobre algumas orientações básicas, né, daquilo que a gente pretende fazer ou almeja fazer. Então tem alguns princípios, alguns pilares para o planejamento dar certo, né, para que se encaminhe da melhor forma possível. Primeiro ponto, sempre buscar a orientação de Deus. Sempre buscar a orientação dele. Se você tem algo para fazer, se você deseja fazer algo, primeiro ponto, vê se está alinhado com a vontade de Deus. Vê se está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Ah, eu quero estudar, quero fazer faculdade. Ah, eu quero adquirir uma casa. Eu quero me formar, né? Quero trocar de profissão. Eu quero mudança na minha vida. Quero começar algo novo na minha vida. Primeira coisa, se isso que você quer está alinhado com o propósito de Deus. Isso é fundamental. Sabe por que isso é fundamental? Porque pode acontecer que na metade do projeto, até mesmo no fim do projeto, você pode perceber que não é aquilo que você quer. Ou não é aquilo que você almeja para a sua vida. Vamos supor que você quer comprar um ônibus. Um exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. Ah, eu quero comprar um ônibus. Aí você se planeja e tal, aí você chega lá no final que você pega o ônibus, gente, não era isso que eu queria. Não era isso que eu tinha em mente. Você que quer ser empreendedor. Ah, eu quero ser, sei lá, dono de uma pizzaria. Aí você vai estudar, você vai empreender o seu tempo, vai empreender recurso, para você ser um pizzaiolo e você montar a sua empresa. Aí chega lá na pizzaria, não é isso que você quer. Não é isso que você imaginasse que fosse. Então, o primeiro ponto de partida, analisa se o seu plano está alinhado com o plano de Deus. Vê se ele está alinhado. Vê se ele está de acordo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 6. Confie ao Senhor ou no seu de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas ou os seus caminhos. Então primeiro você confia ao Senhor os teus planos, né? Os teus pensamentos. Aí você vai perguntar para Ele, Senhor, eu quero fazer isso aqui. É do seu projeto, do seu plano de eu fazer isso? Aí sim Deus vai te dar a direção exata daquilo que Ele tem para você. Se for, vamos para cima. Segundo ponto, você ser diligente. Ser diligente é você ser focado, é você ter disciplina, ser disciplinado com aquilo que você almeja para a sua vida. E outra, gente, trabalhar duro. Ser diligente e trabalhar em cima desse projeto, em cima desse plano. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, vai nos dizer: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Quando o plano é bem elaborado, que está aqui dizendo no livro de Provérbios, que quem escreve isso é Salomão, quando o plano é muito bem estruturado,
a possibilidade dele ter êxito, ele é grande. Só que todo plano, ele não pode ser um planejamento, um plano a curto prazo. Todo plano, todo projeto, você tem que planejá-lo, descrevê-lo, estruturá-lo, e isso leva tempo. E você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência, estruturar bem o seu plano e cumprir todo o passo a passo do seu projeto. Por isso que ele diz aqui no segundo, na parte B do versículo, que o apressado, né, o fast food da nossa geração, ele acaba na miséria. Por quê? Porque ele empreende todo o seu tempo, todo o seu dinheiro e não tem o cuidado, não tem o controle. Chega no final das contas, não é aquilo que ele quer, o recurso já foi embora e acaba tendo nem o projeto e nem o dinheiro do projeto. Então é muito importante, isso é muito importante a gente saber que todo plano ele é a médio e longo prazo. Não queira, como dizia minha mãe, colocar a carroça na frente do boi, ou na frente dos cavalos, né? Como dizia os mais antigos, como dizia minha mãe. Então, passo a passo, como a gente costuma dizer aqui no carioquês, no talento, não tão lento, mas é no talento, no passo a passo, para que você possa fazer da melhor forma possível. Terceiro ponto importantíssimo: seja flexível e se adapte aos planos. Você fez lá o plano, você fez lá o seu projeto. Vai existir os contratempos, vai existir as barreiras e você precisa, primeiramente, se adaptar a ele. Pode chover, pode fazer sol, pode ter seca, pode ter um monte de coisa que não vão estar no seu controle. Quando a gente vai se adaptar ao plano, é porque nem tudo a gente tem um controle. A gente não tem um controle no tempo, por exemplo, né? A gente não pode dizer que amanhã vai chover, ou que vai fazer sol, ou que vai acontecer isso, ou que vai acontecer aquilo. Não está no nosso controle, certo? Então a gente precisa também ter essa ciência, ter essa noção de que algum intempérie pode acontecer no meio do trajeto. Olha o que Tiago vai nos dizer no quarto capítulo do seu livro, a partir do versículo de número 13. 14 e 15. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos estar com aquela cidade ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Ele está perguntando: o que é a sua vida? Sabe que vai estar vivo até lá? A pergunta é essa. A nossa vida está aqui viva agora, daqui a 5 minutos a gente pode estar no reino do céu. A gente não sabe. Vocês são como neblina que aparece um pouco de tempo e depois dissipa. Olha a analogia que ele vai fazer. A neblina fica ali o tempo todo? Não. O bom planejamento não pode ser... Um planejamento não pode ser igual a neblina, que está ali, está denso, está bonito, tá... Mas passou o tempo ali, ó, vai embora, dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então seja flexível, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 minutos. E faça um plano. Claro que todo planejamento ele tem que ser a longo prazo, né? Por isso que Jesus vai nos ensinar, para antes de planejar, se você tem um recurso para fazer. Se você tem um recurso para fazer, planeje bem, estruture, bota uma meta, bota uma etapa e vai dar certo. E eu acredito que se você seguir esse passo a passo, vai dar certo. Ok? Aproveita, bota no dedinho nesse aviãozinho e já compartilha com mais gente aí. Ok? Para mais pessoas saberem disso. A aplicação prática. Eu já disse anteriormente e volto a repetir. Primeiro, estabeleça metas. Dentro do seu plano, estabeleça meta. Poucos dias atrás, ou meses atrás, a gente começou a fazer atividade física. A gente quer correr 5 km, 10 km,
Você não vai começar correndo 10 km. Ninguém consegue. Ninguém consegue não, até consegue. Mas para quem não faz nenhum tipo de atividade física, 2 km, vou falar de mim, 3 km já estava bufando. O que eu fiz? Estabeleci meta. Vamos um dia caminhar 2, no outro 4, no outro 6 e por aí vai. E comemore cada etapa do seu projeto. Eu comemorei. Comecei a 2, 4, hoje eu estou no 5. E eu comemoro meus 5 como se fosse a coisa mais importante da vida. E eu comemoro. Então defina metas de curto e de longo prazo. Você vai fazer o seu projeto, você pode fazer metas a curto prazo, ok? Segundo ponto, crie um plano de ação. Por onde você vai começar? Você faz o plano de ação. Esse mês eu vou fazer isso, né? Para ter o resultado nisso. Vou fazer um plano A para ter o resultado para o B. Depois vou para o plano C, né? Para resultar no D. Depois vou para o D. Crie planos de ação. A pessoa quer comprar, não sei, um carro, algum bem. A maioria das pessoas não tem um valor total. Mas crie um plano de ação. Eu não posso, de repente, com o meu salário de CLT, eu não consigo fazer isso. Vou criar um plano de ação, vou fazer renda extra. É um plano de ação. A renda extra é um plano de ação para aquilo que você deseja. Que de repente o seu custo, o dinheiro que você recebe, do seu custo, você não tem a possibilidade de você tirar uma porcentagem maior. O que você? Plano de ação, renda extra. Eu fiz isso quando eu comprei o meu veículo. A prestação, né? Eu comprei a prestação naquela época, eu não tinha noção do conhecimento que eu tenho hoje, mas naquela época eu comprei a prestação. A prestação deixava o meu salário muito, bem enxuto, muito apertado. Qual o plano de ação? Fui fazer renda extra. Foi trabalho aplicativo. Então a renda extra me auxiliou a quitar o meu veículo. E graças a Deus eu consegui quitar o veículo. Então isso é só um exemplo de um plano de ação. E outra coisa muito importante. Ore a Deus. Busque a direção de Deus. Eu quero enfatizar para vocês aqui a importância de todos os seus planos, seus planejamentos, do que você quiser fazer para a sua vida, é você falar com Deus. Eu tenho esse hábito de falar com Deus todos os dias pela manhã. Levanto de manhã, pego meu cafezinho, faço a minha oração, leio a sua palavra, procuro aprender, busco uma direção para aquilo que Ele quer e vou colocando. Já aconteceu casos, gente, de eu levantar de manhã, de eu orar a Deus, pedir um direcionamento para algo que eu queria fazer e Deus, naquele momento ali, já tinha me revelado o que iria acontecer e Ele me deu o passo a passo e fui lá, executei o que Ele falou e deu certo no final. Então, o que eu sugiro para vocês aqui? Tira um período de oração para aquilo que você quer para a sua vida, para aquele projeto que você quer, enfim, para qualquer área da sua vida, né, seu projeto. Então, tira um momento, tira um período e fale com Deus. Senhor, eu gostaria de fazer esse projeto, se estiver alinhado contigo, me dê sabedoria, me dê paz principalmente, porque precisa ter paz, até porque no meio do percurso vamos precisar tomar decisões importantes, você vai precisar tomar decisões importantes dentro daquilo que você almeja e que esteja alinhado com Deus. É muito importante você buscar esse contato divino para que Ele possa te orientar da melhor forma possível daquilo que você queira fazer. Ok? Então nós falamos aqui hoje sobre planejamento bíblico, né? O princípio do planejamento bíblico. Nós falamos aqui hoje acerca de exemplos bíblicos de pessoas, de personagens que eles planejaram, analisaram, né? Naquilo que eles queriam fazer. Nós falamos sobre o que é planejamento.
Demos exemplos de pessoas que utilizaram, aplicaram esse planejamento na Bíblia e que é importantíssimo que nós possamos aplicar também na nossa vida, porque não adianta nós termos a noção do que eles fizeram, achar linda a história, porque as histórias que nós temos aqui são fantásticas, são extraordinárias, mas que não fique no campo só da leitura e do pensamento. A Bíblia, Tiago vai dizer que nós não sejamos só ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra. Então que você possa colocar em prática aquilo que nós estudamos hoje, né? Aquilo que nós falamos hoje. Nós falamos sobre buscar orientação, de ser disciplinado, ser diligente, ser organizado, né? Organize muito bem os seus planos e sempre de acordo com a vontade de Deus. Seja flexível também, nós falamos aqui hoje. Então que todos os seus planos, todos os seus projetos sejam de acordo e sejam sempre alinhados com a vontade de Deus. Gente, eu queria falar muito mais coisas, mas o tempo já se esgotou. Eu queria assim agradecer muito a participação de vocês aqui. Nós temos pessoas aqui ao vivo conosco aqui, pessoas assim que tá sempre conosco. Fica aqui o meu abraço, né, de todo o meu coração, o meu agradecimento a você que investiu o seu tempo para estar aqui comigo nesta tarde. Você poderia estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, mas você escolheu, decidiu investir o seu tempo para adquirir mais conhecimento junto comigo. Então eu quero agradecer essa oportunidade de estar junto com vocês aqui nesta live. Lembrando que, mais uma vez, que nós estamos aqui todos os domingos às 15h07 da tarde. Nós vamos falar muito sobre princípios, sobre prosperidade através de princípios bíblicos. Gente, isso aqui é poderosíssimo demais. Uma dica que eu deixo para vocês aqui: não sejam ansiosos por coisa alguma. Cumpra o passo a passo que está escrito na Bíblia. São passo a passo que eu aplico na minha vida, eu aplico na minha casa. Então a gente tem vivido aqui momentos, assim, dias extraordinários, assim. Eu não vou aqui falar muita coisa, mas é só Deus para realizar essas coisas na nossa vida, mas mediante também a nossa aplicabilidade e acreditar de que eles vão dar certo, principalmente. Acredite no seu plano está alinhado, acredite nele, e se Deus está contigo, acredite no direcionamento de Deus, ok? Essa live ela vai ficar gravada aqui por uma semana. Na próxima eu vou deixar lá no YouTube para vocês terem acesso e compartilhar e deixar seu like e se inscrever no canal. Então, assim, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. A nossa próxima live vai ser sobre o princípio da mudança de mentalidade. Olha, gente, esse princípio também ele é poderosíssimo demais. Quando eu passei a entender esse princípio da mudança de mentalidade, muita coisa assim eu busquei ressignificar na minha vida, e graças a Deus tem me dado assim experiências incríveis com ele através dessa mudança de mentalidade. Então não perca a nossa próxima live às 15h07 da tarde, o princípio da mudança de mentalidade, ok? Vamos orar para a gente terminar. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por mais este domingo na sua presença, por mais este domingo debruçado na sua palavra, aprendendo ainda mais sobre os teus princípios, que esses princípios possam ser impetrados no meu coração, na minha mente, e que o Senhor nos dê força para a sua aplicabilidade. Deus, muito obrigado por cada um que esteve comigo aqui nesta live, por aqueles que vão assistir posteriormente. Deus abençoe, abra um entendimento e que teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, de cada um de nós. É o que eu te peço nesta tarde em nome de Jesus. Amém. Gente, um abraço, beijo no coração de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe, um bom domingo, um bom final de tarde, um bom final de semana e até a próxima domingo, querendo Deus, às 15h07 da tarde, aqui no Instagram, ok? Deus abençoe, beijo, graça e paz e até domingo que vem. Tchau!